Quem aí é leitor e já fez papel de trouxa, levanta a mão. Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim responder a tag literária dos trouxas criada pela Karine do Kabuki TV. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. E é claro, se você for comprar livros ou qualquer outra coisa, por favor, compre na loja da sua preferência, utilizando os links que também estão na descrição do vídeo. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Bom, gente, lembrando que o vídeo da Karine vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Essa tag consiste em 10 perguntinhas, é uma tag super rápida, então vamos logo para as perguntas. Vou tentar não me estender demais, porque a última tag de 10, 8 perguntas que eu respondi, o vídeo ficou gigante porque eu falei pra caramba. Então, vamos lá. 1. Seu livro favoritado, mas muita gente não gostou. Eu fui olhar lá nos meus favoritos do Scooby e comecei a pensar qual livro que eu favoritei que muita gente não gostou. E aí eu achei Mulher Maravilha, Sementes da Guerra. E eu acho que eu favoritei também o outro, que é Mulher Gato, Ladra de Almas. Assim, essa série Lendas da DC, o 4º volume nem chegou a ser publicado aqui no Brasil, porque não vendeu. Mas eu gostei muito do primeiro e do terceiro, que são Mulher Maravilha, Sementes da Guerra e Mulher Gato, Ladra de Alma. O do Batman, que é escrito pela Mary Lou, eu não gostei tanto assim. Mas assim, muita gente não gostou dessa série, e a série chegou a não ter o 4º livro publicado aqui, pelo menos não pela editora que publicava até então, porque não vendeu. Então, assim, né? Favoritei, mas muita gente não gostou, porque o negócio não vendeu. Mas é muito legal, tá? Leia. Tem resenha dos 3 livros dessa série aqui no canal. As resenhas dos livros que eu mencionar aqui, que já tiverem saído, vão estar linkados também na descrição. 2. Um livro que você teorizou muito, mas errou todas as respostas. Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi. Assim, eu fiz algumas teorias do que ia acontecer. Eu acho que até algumas teorias achando que esse livro ia seguir um caminho óbvio e fácil e divertido para o leitor. E não é isso que acontece, tá? A Tomi Adeyemi faz uma escolha no final do livro que eu gostei muito, mas que eu acho que quebrou uma expectativa que eu construí ao longo do livro. Mas é uma expectativa que foi toda minha, tá? O final que ela deu pro livro faz todo sentido e, inclusive, deixa a gente super desesperado pra continuação. Mas, assim, eu fiz um monte de teoria do que ia acontecer nesse livro, de como que eles iam resolver esse problema, de qual que ia ser a solução. E assim, não foi nada daquilo que eu estava esperando. Então, assim, é uma história com alguns elementos característicos de fantasia, mas ela de modo algum é óbvia. Então, assim, de modo algum a autora faz escolhas óbvias. Então, assim, se você tá fazendo teorias baseadas em outras coisas que você leu, que são ali do mesmo estilo, assim, provavelmente você vai errar tudo, tá? 3. Surto no plot twist. Um livro com uma reviravolta marcante e inesperada. A Quinta Estação, né, gente? Assim, eu acho que essa trilogia inteira, tá? Da Terra Partida. Mas assim, a Quinta Estação, a gente começa a ler e a gente não entende nada, né? A gente continua lendo, a gente entende menos ainda. Aí a gente começa a ler, a pescar algumas coisas, mas sem saber se a gente tá entendendo o que era pra gente entender. Na resenha do primeiro livro, eu até falei uma frase, eu não entendi se eu entendi. É basicamente isso. E aí, assim, quando tem a revelação, acaba sendo, sim, um plot twist, mas a gente fica meio, caraca, eu acertei, sabe? E aí, ao longo da série, vão acontecendo coisas muito inesperadas. Assim, em parte pela forma como a autora constrói a história. Ela não é que ela faz o mistério das coisas, ela até faz, mas também a forma dela de construir a história dela é muito diferente. Então, assim, acaba que o livro inteiro é uma grande reviravolta, sabe? É sensacional a forma como ela escreve. 4. Um livro que parecia uma coisa, mas era outra.
Gente, eu já falei desse livro tantas vezes aqui, que eu acho que vocês já até sabem qual a resposta que é. A Passagem, do Justin Cronin. Eu fui ler esse livro já sabendo sinopse, né? Que ele era um livro de ficção científica com vampiros. E aí, assim, eu já sabia que ele tinha elementos de terror. Mas aí, de novo, aqui acaba que eu tô falando da trilogia inteira. Ele tem esses dois elementos. Ele tem elementos de ficção científica, ele tem elementos de terror. Mas eu achava que ele era mais ficção científica, mas ele é mais terror, tá? E ele vai conduzindo a história dele ao longo dos outros livros pra terror mesmo, sabe? É um thriller, mas eu classificaria como terror. Então, assim, ele começa parecendo ficção científica e ele vira um livro de terror, um terror pós-apocalíptico. Assim, é surreal, tá? Apenas leiam a trilogia Passagem, tá? Tô panfletando esses livros aqui já tem bastante tempo. Leiam, tá? Comprem os 3 e leiam, que é muito bom, tá? É muito bom mesmo. São livros grandes, mas assim, vale a pena, tá? 5. Um personagem principal que mudou da água pro vinho. Para essa pergunta eu escolhi o Juca Pirama, do livro do Enéas Tavares, Juca Pirama, Marcado para Morrer. Assim, o Juca Pirama, ele começa... o livro é curtinho, tá? Tem resenha dele também aqui no canal. Como meio que um malandro, um cara ali que vivia nas ruas. E ele é contratado por uma herdeira de um cara para ser segurança dela. Estão querendo matar ela. E assim, além dele mudar fisicamente, né? Ele usa roupas mais elegantes. Ele também começa a mudar de comportamento, sabe? Ao longo do livro ele vai adquirindo algumas características de um personagem, de um herói, mas não de um herói com as características ali, um herói 100% bonzinho e totalmente esperto, sabe? Ele é ingênuo, sim, ele é enganado, sim, ele comete erros e ele também, ao mesmo tempo que ele é enganado, ele também é muito sagaz em alguns momentos e tem essa característica de ajudar as pessoas. Então, assim, ele é um personagem que tem muitas camadas. No começo do livro parece que vai ser só a história de um personagem meio malandro, assim. E não é isso, tá? 6. Caia no Golpe. Um livro que me decepcionou. Para essa pergunta eu escolhi Meninas Selvagens. Gente, esse livro foi anunciado como sendo um Senhor das Moscas feminista. Eu não li Senhor das Moscas, tá? Mas eu não acho que ele seja um livro feminista. Ele é um livro com mulheres, tá? Todas, é um contexto assim que um internato só de meninas, acaba acontecendo uma epidemia ali e essas meninas não podem mais sair dessa ilha. E elas ficam confinadas nessa ilha. Só que assim, quando tem essa proposta do feminista, o que eu esperava era personagens que tivessem ali um senso de equipe, de comunidade, sororidade umas com as outras e que não houvesse rivalidade feminina. E o livro tem tudo, menos isso, tá? Elas brigam entre elas, brigam entre, às vezes, até um grupo de amigas ali, tem várias panelinhas. No final, eu não vou contar spoiler, tá? Mas assim, a protagonista se importa com ela e quem tá perto dela, as amigas dela. Então, assim, ela não hesita se ela precisar largar as outras moradoras ali dessa escola pra trás, pra proteger ela e as amigas dela. Eu acho que até se ela tivesse uma situação que ela tivesse que largar as amigas dela pra trás, ela largava, tá? Então, assim, ela se manda, tá? Ela não liga, é só o que ela quer. Então, assim, não tem um senso de comunidade, não tem um senso de respeito. Essas meninas não têm sororidade umas com as outras e elas são rivais umas das outras, sabe? É um livro que fala... Tem bastante rivalidade feminina no livro, então, assim, ele não é feminista. Então, assim, sabe? Não gostei. Eu caí no golpe, porque eu achei que eu fosse encontrar um livro feminista e não achei. Ele não cumpre o que ele promete. 7. Eu pareço uma palhaça. Um livro com um casal irritante. Sem Coração, da Marissa Meyer, tá?
O livro até que é bem legal, tá, gente? Ele é uma versão de Alice no País das Maravilhas. Então, o que a autora vai fazer é imaginar quem seria a Rainha de Copas, né? Então, a gente vê como que a Rainha de Copas se tornou a Rainha de Copas, isso na versão da Marissa Meyer. E, assim, tem ali um interesse amoroso que, assim, é irritante porque eu não consegui ver o motivo dos dois se relacionarem, sabe? E a personagem também que vai ser a Rainha de Copas, ela não consegue se decidir. Então ela não sabe se ela quer tocar a vida dela ou se ela quer fazer o que as pessoas esperam dela. Então ela fica nisso, sabe? E aí essa relação fica travada nisso e acaba sendo mais irritante do que envolvente por conta disso, tá? Então assim, eles me irritaram. Desculpa aí se você é fã da autora, se você gostou, mas é a minha opinião. 8. Onde estou? Uma série que mudou completamente o enredo com o decorrer dos volumes. Escolhi uma duologia, tá? A duologia Monstros da Violência, da Victoria Schwab. O primeiro volume é muito bom, mas no segundo eu não sei o que houve, tá? Se passa muito tempo entre o primeiro e o segundo livro. E tem coisas que são só contadas pra gente no começo do segundo livro que aconteceram. A gente não vê isso acontecendo. Então a gente não vê esses personagens se desenvolvendo. Então, os personagens, os dois protagonistas da duologia Monstros da Violência, eles começam de um jeito em A Melodia Feroz, e no Dueto Sombrio eles parecem outros personagens, então assim, eles estão muito descaracterizados. A autora brotou com alguns personagens do nada e não tem tempo pra gente conhecer eles, então assim, a série até que segue o mesmo tom de um livro pro outro, mas parece que tá faltando alguma coisa, sabe? De repente, ser uma trilogia e não uma duologia talvez ajudaria, porque faltou informação entre um livro e outro. 9. Nesse golpe, eu amei cair. Um livro com um vilão carismático. Eu sempre respondo os mesmos vilões, gente, porque não tem jeito quando chega nessa pergunta. O Drácula, do Bram Stoker, e o Darkling, de Sombra e Ossos. O Drácula, ele é o personagem título do livro do Bram Stoker. Ele é um vilão, sim. Eu acho que ele é conduzido dessa forma. E assim, ele é o grande protagonista da história e ele aparece pouco. E a gente fica ali na tensão, esperando ele aparecer. E quando ele aparece, os momentos em que ele aparece, ele rouba toda a cena, sabe? O livro inteiro é sobre ele, sem que ele precise aparecer o livro inteiro, sabe? É muito interessante a condução que o Bram Stoker faz dessa história. E o Darkling, eu acho que eu não preciso dizer, né? Ele é um personagem muito envolvente. Eu acho que todo mundo que leu a trilogia Grisha ama o Darkling, né? Ele, na trilogia Grisha, nos livros, ele chega a ser mais interessante que o casal protagonista. Então, assim, realmente fica difícil. E na série pioraram a situação, né? Que eu já falei aqui várias vezes. Colocaram o Ben Burns pra fazer o Darkling. Não é, se existe uma pessoa que não gosta do Ben Burns, essa pessoa a gente precisa conversar. Porque, assim, ele tá simplesmente perfeito. Então, assim, você achava que você, né, já amava o vilão, na adaptação você ama ainda mais. Mesma coisa com Drácula, tá? No filme de 1991 do Coppola, ou 92, não lembro agora exatamente a data certinha, é o Gary Oldman que interpreta o Drácula. E ele é até hoje lembrado por esse personagem porque ele fez muito bem. O Gary Oldman é maravilhoso, ele está maravilhoso nesse filme, então assim, assistam Drácula, tá? E a 10ª e última pergunta é: Meu Destino é Ser Trouxa, o autor que você mais leu e mais sofreu. Bom, a autora que eu mais li na vida foi Cassandra Clare, tá? Eu tenho muitos livros dela aqui, tá tudo aqui atrás, ó, tudo aqui atrás. Então, assim, eu acho que ela eu não fui contar direito, mas ela é, sim, eu acho, a autora que eu mais li na vida. Sofri algumas vezes? Sofri, tá? Principalmente ali nos 3 primeiros livros dos Instrumentos Mortais, que tem uma questão de a Clary e o Jace serem irmãos, que assim, a primeira vez que eu li isso eu fiquei desesperada. Desesperada. Que tipo assim, até ela revelar o que tá rolando, a gente tá shippando um relacionamento romântico entre irmãos. Porque assim, a gente não consegue deixar de gostar do casal, sabe? Mas eu acho que o autor que eu mais sofri mesmo lendo foi o George Martin, tá? Li 5 livros dele, 6 na verdade. E assim, mas os 5, né? 5.
de Guerra dos Tronos, a gente sofre. Primeiro, porque você se afeiçoa a um personagem. Na página seguinte, esse personagem morre, né? Ele mata todo mundo, né? E a gente sofre também porque até hoje, né, não tem mais livro da série. Enfim, ele largou de mão. E é isso, a gente segue sofrendo, segue fazendo papel de trouxa. E é isso, né, gente? Vamos parar por aqui, né? Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar a divulgação. Compartilha ele para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo do vídeo. Me conta aqui embaixo nos comentários quais seriam as respostas de vocês para essa tag. E assiste os 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até a próxima.